A rejeitada que virou amante revela uma paixão surpreendente que mudou o casamento para sempre. Clara estava em pé, na plateia, sentindo uma pontada de ansiedade. O salão da escola estava iluminado em tons quentes de primavera, mas para ela o ar estava pesado. Como poderia ter chegado a esse ponto? A vida que sonhou estava agora presa em uma rotina monótona. Enquanto aguardava a apresentação de seu filho, Lucas, a mente dela vagava. O sorriso forçado de seu marido, Ricardo, cutucando sua memória como uma agulha. Eles pareciam um casal perfeito. Todos os convidados os admiravam. Mas o que ninguém sabia era que por trás da fachada, Clara sentia um vazio que ameaçava engoli-la. Do nada, uma risada contagiante cortou o ambiente. Ela se virou e, como um raio, Lucas surgiu. O primeiro amor. O artista carismático que ela nunca esqueceu. Os cabelos bagunçados, a roupa despojada e aquele olhar intenso que faiscava como fogo através da multidão. Seu coração acelerou e a sensação de estar vivendo um clímax de um filme a tomou completamente. "Clara!" ele exclamou, fazendo com que todos na sala olhassem para ela. O impacto foi tão forte que deixaria qualquer um intrigado. O que estava acontecendo? "Oi, Lucas," ela conseguiu balbuciar, sua voz tremendo. A tensão entre eles era quase palpável. Enquanto conversavam, lembranças dançavam na mente dela. Tardes ensolaradas na praia, promessas sussurradas ao luar, uma inocência que parece ter desaparecido. A conexão entre eles reacendeu algo que Clara achava que estava morto. Mas logo, Lucas, com a sinceridade emocionante de uma obra de arte, revelou que estava lutando contra sua própria tempestade. Um segredo sombrio em seu passado que o assombrava. "Eu perdi tudo", confessou, os olhos brilhando com a dor de memórias não resolvidas. "E não sei como sair disso." O ambiente ao redor parecia se apagar. E Clara se viu envolta em seu mundo caótico. E então a revelação. O segredo de Lucas estava de alguma forma ligado ao trauma da infância de Ricardo. Clara ficou atônita. Era como se o destino estivesse brincando com suas vidas, entrelaçando destinos de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Sentimentos conflitantes a consumiam, a chama antiga e a responsabilidade familiar. O que ela queria realmente? O que deveria fazer? Um amor eterno ou um casamento construído? No meio da euforia, Clara recebeu uma mensagem no celular. "Eu preciso te ver de novo. Amanhã, 18 horas, naquele parque onde tudo começou." O coração disparou. Como poderia? O peso da expectativa a sufocava e ela sentiu que a decisão que tinha pela frente poderia mudar tudo. O que fazer? Arriscar tudo por um amor do passado ou lutar pela família que construíra? A sala à sua volta se tornara um porrão. A música da apresentação desapareceu e apenas a pulsação de suas dúvidas ecoava dentro dela. O dilema aumentava, deixando Clara presa em um redemoinho de emoções. "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Clara estava em um redemoinho de emoções e sua mente vagava entre o passado e o presente. O convite de Lucas pulsava em sua mente, mas a sala ao seu redor, enquanto Lucas falava, sua voz se perdia em meio ao ruído do salão. Clara mal ouvia as palavras. Tudo o que sentia era como se o tempo tivesse desacelerado e o mundo ao seu redor se tornasse irrelevante. E então, neste turbilhão, uma sombra se aproximou. Era Renata, a melhor amiga de Clara, com um olhar que misturava preocupação e expectativa. Ela puxou para o lado, sussurrando: Clara, você não vai acreditar no que eu ouvi. Os olhos de Renata brilhavam como se carregassem um segredo explosivo. Você precisa saber, é sobre Lucas. A pressão no peito de Clara aumentou. O que poderia ser tão sério? O que aconteceu? Fala logo. O pânico já começava a subir. Renata hesitou, mas ao ver a urgência no rosto da amiga, soltou a bomba. Ele não é quem você pensa. Não sei como te dizer, mas vi Lucas conversando com seu irmão Paulo antes da apresentação. Ele estava preocupado. Parecia que tinha um plano, Clara. Um plano sobre você. As palavras ressoaram como um eco. Um nó se formou na garganta de Clara. Paulo, seu irmão, sempre esteve lá. E Lucas, o que ele tinha a ver com isso? Com um coração acelerado, ela tentou processar. O que você quer dizer com plano? Que plano? Não sei, mas algo estava errado. Eles pareciam sussurrar sobre algo importante, algo que poderia arruinar sua vida. Renata estava pálida. A apreensão os envolvia. Eu ouvi o nome do Ricardo. Um frio percorreu a espinha de Clara. Ricardo, o marido, o homem com quem construiu uma vida. Como Lucas poderia estar conectado a ele? Um labirinto de desconfiança começou a se formar em sua mente. O peso da mensagem de Lucas se tornava mais sombrio. Ela olhou em volta e a sala estava cheia de rostos sorridentes, todos alheios ao turbilhão dentro de sua cabeça. A música soava, as risadas ecoavam, mas Clara só conseguia pensar em como suas certezas estavam desaparecendo. O que mais ela não sabia? Um novo impulso a atingiu. Ela precisava confrontar Lucas. Mas antes, alguém esperava por uma resposta. Uma nova mensagem surgiu no celular. Clara, isso não é só sobre nós. Você precisa saber a verdade antes de tomar uma decisão. Estou te esperando. 18 horas. A essa altura, o ar estava denso. O mundo à sua volta parecia em câmera lenta e seu coração disparava. A apresentação de Lucas começava, mas Clara estava paralisada por dentro. E enquanto ela hesitava, a sala começou a vibrar novamente. Um grito e então um barulho alto, algo quebrando. Pessoas começaram a murmurar. O silêncio se instalou. Um corpo estendido ao chão. A visão era aterradora. Ricardo estava ajoelhado, pálido, as mãos tremendo ao redor de um jovem caído. Clara não conseguia processar o que havia acontecido. Assustada, segurou a mão de Renata. O que aconteceu? De quem é aquele sangue? Não havia resposta, e naquele momento, Clara percebeu que todo o seu mundo poderia desmoronar em frações de segundos, revelando verdades que estavam ocultas por trás de sorrisos e promessas. E que ela faria agora? O que mais poderia mudar antes das 18 horas? O silêncio se espalhou como uma sombra. Clara ficou paralisada. O coração batendo descontrolado. O corpo no chão era um jovem, mas Clara não conseguia identificar quem era. O pânico tomou conta do lugar.
Murmúrios e gritos entoavam na sala, enquanto as pessoas começavam a se afastar, formando um círculo ao redor do centro da confusão. Ricardo ainda estava ajoelhado, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Clara sentiu a mão de Renata apertar a sua, mas foi como se ela não estivesse ali. Um pensamento ecoava em sua mente. O que aconteceu? Com a respiração suspensa, Clara se aproximou e a verdade atingiu como uma onda. O jovem no chão era Gabriel, o filho de uma colega da escola. O mundo pareceu parar. Por que ele estava ali? Ela se agachou, os joelhos se formando uma bolha de dor no chão duro. O rosto de Ricardo estava pálido, suas mãos cobertas de sangue. Ricardo, o que aconteceu? A voz dela soou mais alta do que pretendia, mas as palavras mal saíam. Ouvia o eco de seu próprio desespero. Clara olhou para o corpo e ficou paralisada. A insegurança começou a se espalhar. Havia algo na expressão do marido que parecia culpada. Então, não era só pânico. Era um misto de raiva e dor. Como isso aconteceu? O que ele estava escondendo? Você sabia de algo? Clara perguntou, a voz trêmula. O olhar de Ricardo desviou, e neste instante, todo o peso da tensão cresceu. Clara, eu não queria que isso acontecesse. Para cada palavra dele, a incredulidade cresceu. Foi um acidente. Ele me ameaçou. Eu tentei, só estava tentando proteger você. As chamas da confusão arderam dentro dela. Proteger de quê? E então, como um relâmpago cortando o céu, a lembrança de Renata atingiu, as palavras sussurradas. Lucas. Havia uma conexão, um plano. Renata disse que você estava envolvido em algo. Que Lucas? O sentimento de traição transbordou. Ela olhou furiosamente para Ricardo. O que você escondeu dele? O que isso tudo significa? Clara, você não entende! Ricardo gritou, e seu tom de voz vibrava com uma inquietação que ela nunca tinha visto antes. Lucas e Paulo, eles estavam tentando me fazer confessar algo do passado. Eu não tive escolha. O chão parecia tremer sob seus pés. O que ele quis dizer? A ligação entre os dois? Clara se lembrou daquela mensagem estranha de Lucas, agora cheia de camadas de significados que ela não podia ignorar. O mundo estava desmoronando. O que mais ela não sabia? Um grito estridente ecoou. Era uma mulher, a mãe de Gabriel, perdendo-se em desespero. No meio de toda a agitação, Clara percebeu algo ainda mais alarmante. Havia alguém observando, um homem parado na porta. Sua presença era estranha. Ele usava um capuz, suas feições ocultas. Clara teve certeza de que ele estava olhando para ela. A urgência do momento se transformou em um frio na espinha. Com cada batida do coração, um pedaço do quebra-cabeça se montava de forma horrível. Ricardo não era quem ela pensava. E agora, Lucas estava no meio disso tudo. O que mais poderia acontecer antes das 18 horas? O tempo apertava, e Clara se viu diante de um dilema inescapável. Era hora de descobrir a verdade, mas a cada passo que dava para frente, outro segredinho a puxava para trás. Uma guerra interna a consumia. Ela precisava entender tudo antes que o próximo colapso ocorresse. E o peso da decisão que teria que tomar a preenchia de medo. Com um último olhar para o corpo de Gabriel, o desespero em sua mente a impulsionou. A mensagem de Lucas queimava como um farol. Clara, isso não é só sobre nós. A cada palavra, Clara sabia que algo a aguardava no parque. Uma verdade que mudaria tudo.
As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e a revelação seria a última coisa a rolar na mesa. E enquanto a sala se enchia de gritos e desespero, o relógio já começava a contar. Clara sentiu como se o mundo tivesse congelado, mas as vozes ao redor eram uma mistura de desespero e... O que era isso que acabara de acontecer? Ela estava em um filme de terror e sua vida havia se tornado uma sequência de eventos confusos e aterradores. Ricardo ainda estava no chão, pálido, e o olhar de Clara se fixou nele. O que você quer dizer com proteger? Sua voz tremeu entre a raiva e a confusão. Do que você estava tentando me proteger? O que o Lucas tem a ver com isso? A sala encheu-se de murmúrios e risos nervosos. Mas tudo o que Clara ouvia era o eco da frase de Ricardo, como se tivesse o poder de detonar uma bomba de verdades escondidas. Ele estava suado, lutando para controlar a respiração, como se o ar estivesse se esvaindo. Ela se lembrou do homem encapuzado na porta. Sua lembrança rapidamente se transformou em pavor. O que mais poderia estar em jogo? Enquanto isso, a mãe de Gabriel, enterrada em sua dor, começava a se aproximar de Ricardo, gritando e exigindo respostas. Clara olhou para sua amiga Renata, que ainda estava ao seu lado, aterrorizada, mas espetou. O tempo parecia correr de forma errática, como se estivesse em uma montanha-russa descontrolada. Logo, o homem encapuzado se aproximou. Ele não parecia um estranho qualquer, e Clara se sentiu como se seu coração tivesse caído. Quando ele parou ao lado de Ricardo, puxou o capuz. Era Paulo, seu próprio irmão. O estômago de Clara revirou. Paulo, o que você está fazendo aqui? Olhares se cruzaram e a sala parou. Eu preciso falar, gritou Paulo, sua voz dura. Clara, você não entende. Existe muito mais do que você imagina. Clara ficou sem palavras. As peças começaram a se encaixar, mas ela não estava pronta para o que vinha a seguir. Paulo deu um passo à frente e os murmúrios aumentaram. Eu sabia sobre Lucas. Ele não é quem você pensa. Ele está envolvido com algo muito mais sério, algo que poderia nos destruir. Ele é parte de um plano. Os olhos de Clara se arregalaram. Um plano? Sobre o quê? Você está me dizendo que Lucas, ele está sendo vigiado. O desespero na voz de Paulo vociferava através da confusão. E todos na sala pareciam estar prestando atenção. Eu não sabia até agora. Mas Ricardo se meteu nisso. E você está prestes a se tornar um alvo. A palavra alvo ecoou como um tiro na cabeça de Clara. Um calafrio percorreu seu corpo, enquanto a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Passado, presente, tudo se misturava de maneira aterradora. E o que mais ela não sabia? O peso de todo o segredo estava prestes a desabar. É um complô, murmurou Ricardo. Sua expressão carregava a culpa. Eu só queria proteger você. Ele olhou para suas mãos ainda sujas de sangue. Gabriel, ele descobriu. Eu só estava tentando evitar uma tragédia maior. A multidão se agitou em murmúrios inquietos. Ninguém sabia ao certo como reagir. Clara parou olhando para o chão, tentando juntar os pedaços. E então, do fundo da sala, alguém gritou: Lucas! O que você está fazendo aqui? Olharam todos para a entrada. Lucas estava ali, pálido, mas com um semblante decidido. Eu não vim para causar mais dor. Clara, você precisa ouvir. O tempo está se esgotando. Os olhos de Clara queriam cavar em Lucas, mas a perspectiva de tudo o que estava prestes a se desenrolar avassalava seu coração. O que era verdade? Todo o seu mundo parecia estar envolto em mentiras e segredos.
Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou. O vidro de uma janela estourou. Todos se encolheram em choque. Uma sombra se movia para dentro do salão. E tudo o que existia naquele momento era o caos absoluto. Clara sentiu sua respiração falhar. O que mais poderia acontecer? A única coisa que sabia era que as 18 horas estavam se aproximando. E a verdade estava mais próxima do que nunca. Clara sentiu como se o tempo tivesse parado, mas o caos ao redor dela era intenso. Lucas entrou e tudo fez um clamor. Ela podia sentir a tensão elevada na sala. O que ele estava fazendo ali? Justo agora! O coração disparou dentro do peito. Ao seu redor, as pessoas pararam para encará-lo. Um misto de confusão e curiosidade estampado nos rostos. O rosto de Lucas estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade carregada de sentimentos. Clara, eu sei que parece confuso, mas você precisa entender. A voz dele estava firme, mas havia um toque de vulnerabilidade. Não é só sobre nós, mas sim sobre algo muito maior. Antes que Clara pudesse processar, um grito cortou o ar. Fuja, Lucas! O eco da voz era claro e autoritário. Clara virou-se em direção à origem do grito e viu uma figura familiar. Era Margarida, a antiga amiga de Lucas. Com um olhar apavorado, ela estava prestes a despejar um segredo que poderia arruinar tudo. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, os olhos arregalados. Nesse momento, o vidro da janela estourou com uma explosão ensurdecedora. Clara saltou para trás, seu coração batendo a mil. O que estava acontecendo? O homem encapuzado apareceu à porta e agora todos estavam paralisados. Ele parecia mais uma sombra do que uma pessoa. As luzes no salão começaram a piscar, criando um cenário apocalíptico de incertezas. Clara, eu não tinha como avisar! Lucas gritou por cima do barulho. O que está prestes a acontecer é maior do que nós. O que Ricardo fez é uma armadilha. As palavras dele a golpearam como um soco. Armadilha? Dúvidas e confusão a cercavam. O quê? Como você sabe disso? Ela não conseguia entender. Sua cabeça girava e o que até então parecia uma conversa emocional, agora estava se transformando em um pesadelo. Margarida olhou para Lucas, preocupação nos olhos. Você não pode fazer isso! Eles vão descobrir! O pânico em sua expressão foi o suficiente para Clara sentir um nó se formar em sua garganta. Descobrir o quê? Havia segredos dos quais ela não fazia ideia. O silêncio tomou conta da sala. E naquele momento tenso, Lucas puxou algo do bolso. A luz do salão refletiu na lâmina de uma faca. O grito de Clara saiu sem aviso. O que você está fazendo, Lucas? Sua voz tremia de medo. O desespero tomou conta dela com força. Ele não poderia estar pensando em algo tão arriscado. Nesse instante, um grupo de homens entrou pela porta, decididos e com olhares frios. Clara reconheceu um deles. Era Eduardo, um ex-colega de escola e agora envolvido em negócios obscuros. Ele estava cercado por figuras imponentes e a realidade começou a clarear. Aqui está você, Lucas! Eduardo disse em um tom de ironia. Estava esperando por você. A situação se intensificou como um incêndio fora de controle. Eduardo encarou Clara. Se você está aqui, significa que está no meio disso tudo também. A realidade da situação a atingiu como um choque elétrico. Você não sabe o que está acontecendo, Eduardo. Fique longe de mim. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Era tudo um emaranhado de mentiras, traições e segredos que se entrelaçavam. Havia uma razão para tudo isso, e o pânico tomou conta dela. A máscara que todos usavam caiu.
e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estava em jogo? Ela olhou para Ricardo, seu rosto se contorcendo em dor e confusão. Ele estava mais longe do que nunca. A percepção de que talvez ele não fosse quem ela acreditava disparou como um grito silencioso. Você vai ver, Clara. Tudo o que foi dito até agora é só a ponta do iceberg. Eu estava tentando proteger você, mas o que está vindo vai mudar tudo. Ricardo gritou, sua voz ecoando impotente na sala. De repente, mais um ruído perturbador preencheu o ambiente, como uma sirene distante. Clara sentiu seu coração acelerar. Era o momento de agir, de decidir com urgência. Mas a pergunta que ecoou em sua mente era clara. Quem realmente estava do seu lado? O tempo estava correndo. E a verdade, incompreensível, estava prestes a se revelar. O que mais ela ainda não sabia? A noite ainda guardava muitos segredos. Clara estava paralisada, o coração martelando no peito. O que estava acontecendo? Lucas com a faca em punho e Eduardo ao lado. Parecia o vilão de um filme. As luzes piscavam. O silêncio era uma bomba prestes a estourar. Ela precisava agir, mas as palavras se acumulavam na garganta. Por favor, Lucas, não faça nada precipitado! Clara gritou, um desespero sincero em sua voz. Os olhares se voltaram para ela. Cada respiração pesava no ar. A tensão era quase tangível, como um fio prestes a se romper. Lucas hesitou por um segundo. Clara, você não entende. Eles estão atrás de mim. Ele olhava em volta, claramente perdido entre salvar a si mesmo e proteger Clara. Eduardo está mentindo. Ele quer me silenciar antes que a verdade venha à tona. Um murmúrio percorreu a multidão. A expressão de Ricardo mudou. Ele estava pálido, mais pálido do que antes, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Lucas, não se envolva nisso. Há outras maneiras de resolver. Resolver? Lucas cuspiu de raiva. Vocês não entendem que eu sou o próximo alvo? Claro que não. Você está preso em sua bolha, Ricardo. Tudo isso é culpa sua. Um som agudo cortou a confusão. Era a mãe de Gabriel, desesperada, chorando. Vocês são monstros. Meu filho! O lamento era como uma faca. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor a cercava como uma onda implacável. Então, um novo eco irrompeu. Uma voz familiar e autoritária. Chega! A figura emergiu da multidão. Um rosto que Clara não esperava ver. Era sua mãe, Regina. O olhar dela estava carregado de preocupação. Mas havia uma determinação subjacente. Vocês todos precisam parar com isso agora. Clara, vem aqui. Mais uma vez, o tempo pareceu parar. Mãe, o que você está fazendo aqui? O choque tomou conta de Clara. Regina nunca se envolvera nas complicações de sua vida adulta. Mas agora ela estava ali, cheia de força, como se soubesse que algo estava para acontecer. Porque eu sabia que tudo isso ia acontecer, respondeu Regina, e as palavras dela dispararam como balas. Eu ouvi conversas, Clara. Não mais só Lucas. Ricardo envolve você mais do que imagina. A revelação caiu sobre Clara como um raio. Como assim, mãe? O nó na barriga dela apertou. O que você está dizendo? Regina olhou para Ricardo, um olhar que contém tanto amor quanto acusação. Eu não sabia como te avisar. Mas, Ricardo, ela hesitou, desejando palavras que não tinha. Ele está preso numa teia de mentiras, Clara. E Lucas está no meio disso tudo. Mas a verdade é muito mais profunda. Ele é parte da família. A sala toda parou.
O choque e a incredulidade estavam escritos em cada rosto. Família? Clara não conseguia acreditar. O tempo parou e um vento gelado soprou pela sala, trazendo uma nova camada de tensão. Lucas é seu irmão. Regina disparou e o mundo de Clara desabou sob seus pés. Como isso era possível? O passado voltou, revisitando os cenários que ela pensou que havia enterrado. Olhando para Lucas, tudo fazia sentido. O semblante dele, a conexão, as pequenas coisas que nunca tinham se juntado. Um murmúrio se espalhou entre os presentes. A sala estava vibrando com a incredulidade. Isso não pode ser verdade, Clara balbuciou, recuando como se tivesse sido atingida. É verdade, gritou Eduardo, agora com um sorriso sarcástico. E você, Clara, está no centro de tudo. Isso é tudo sobre você e a sua escolha. Como se as palavras dele fossem uma maldição. O clima ficou pesado e Clara sentiu seu mundo girar. Escolha? Que escolha? O desespero agora acompanhava cada palavra. O olhar que Clara trocou com Lucas era uma mistura de horror e confusão. Ele não era apenas o amante do passado, mas alguém que poderia desestabilizar tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma. E naquele instante, o homem encapuzado se aproximou mais. A história não termina aqui. Clara, você vai precisar decidir em breve. O tempo está se esgotando. A sala foi tomada por gritos e agitações. E Clara permaneceu em silêncio absoluto, lutando para compreender tudo. O que mais estava prestes a vir à tona? O que mais estava escondido nas sombras? A verdade estava mais perto do que nunca, mas Clara sabia que antes que tudo isso se resolvesse, as 18 horas se aproximavam e os desafios eram só o começo. Clara estava paralisada, o coração martelando no peito. O que estava acontecendo? Lucas, com a faca em punho e Eduardo ao lado, parecia o vilão de um filme. As luzes piscavam. O silêncio era uma bomba prestes a estourar. Ela precisava agir, mas as palavras se acumulavam na garganta. Por favor, Lucas, não faça nada precipitado! Clara gritou, um desespero sincero em sua voz. Os olhares se voltaram para ela. Cada respiração pesava no ar. A tensão era quase tangível, como um fio prestes a se romper. Lucas hesitou por um segundo. Clara, você não entende. Eles estão atrás de mim. Ele olhava em volta, claramente perdido entre salvar a si mesmo e proteger Clara. Eduardo está mentindo. Ele quer me silenciar antes que a verdade venha à tona. Um murmúrio percorreu a multidão. A expressão de Ricardo mudou. Ele estava pálido, mais pálido do que antes, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Lucas, não se envolva nisso. Há outras maneiras de resolver. Resolver? Lucas cuspiu de raiva. Vocês não entendem que eu sou o próximo alvo? Claro que não. Você está preso em sua bolha, Ricardo. Tudo isso é culpa sua. Um som agudo cortou a confusão. Era a mãe de Gabriel, desesperada, chorando, o lamento como uma faca. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor a cercava como uma onda implacável. Então, um novo eco irrompeu, uma voz familiar e autoritária. Chega! A figura emergiu da multidão, um rosto que Clara não esperava ver. Era sua mãe, Regina. O olhar dela estava carregado de preocupação, mas havia uma determinação subjacente. Vocês todos precisam parar com isso agora! Clara, vem aqui! O choque tomou conta de Clara. Mãe, o que você está fazendo aqui? Regina nunca se envolvera nas complicações de sua vida adulta, mas agora ela estava ali, cheia de força, como se soubesse que algo estava para acontecer. Porque eu sabia que tudo isso ia acontecer, respondeu Regina,
e as palavras dela dispararam como balas. Eu ouvi conversas, Clara. Não é só Lucas. Ricardo envolve você mais do que imagina. A revelação caiu sobre Clara como um raio. Como assim, mãe? O nó na barriga dela apertou. O que você está dizendo? Regina olhou para Ricardo. Um olhar que continha tanto amor quanto acusação. Eu não sabia como te avisar, mas, Ricardo... Ela hesitou, desejando palavras que não tinha. Ele está preso numa teia de mentiras, Clara. E Lucas está no meio disso tudo. Mas a verdade é muito mais profunda. Ele é parte da família. A sala toda parou. O choque e a incredulidade estavam escritos em cada rosto. Família? Clara não conseguia acreditar. O tempo parou e um vento gelado soprou pela sala, trazendo uma nova camada de tensão. Lucas é seu irmão. Regina disparou e o mundo de Clara desabou sob seus pés. Como isso era possível? O passado voltou, revisitando cenários que ela pensou que havia enterrado. Um murmúrio se espalhou entre os presentes. A sala estava vibrando com a incredulidade. Isso não pode ser verdade, Clara balbuciou, recuando como se tivesse sido atingida. É verdade, gritou Eduardo, agora com um sorriso sarcástico. E você, Clara, está no centro de tudo. Isso é tudo sobre você e a sua escolha. A palavra escolha ecoou como um tiro na cabeça de Clara. Um calafrio percorreu seu corpo, enquanto a realidade começava a clarear. Escolha? Que escolha? O desespero agora acompanhava cada palavra. Então, do fundo da sala, o homem encapuzado avançou. Clara sentiu um frio na espinha. Sem aviso, ele puxou o capuz para trás, revelando um rosto tão chocado quanto o dela. Era Paulo, seu irmão. Mas não somente isso. Clara, eu não achei que você estivesse aqui. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. A revelação do homem atrás da mesa tinha mudado tudo de forma radical. Esse plano... Clara, há muito mais em jogo. Eu sou parte disso também. E neste instante, o que deveria ser um momento de união entre os irmãos se tornou um desdobramento catastrófico. Eduardo sacudiu a cabeça, rindo enquanto o nervosismo se transformava em pânico. Você não sabe a verdade, Paulo. Ninguém aqui sabe. Vocês estão prestes a descobrir. E quando a revelação vier, será tarde demais. Clara apenas conseguia processar tudo isso. O nó na garganta impedia de gritar. O tempo estava se esgotando. O que mais ela não sabia? O olhar de Lucas era de desespero. O de Ricardo de culpabilidade. Como eles chegaram a esse ponto? Uma decisão tinha que ser tomada. Mas qual? E quando ela se preparava para perguntar o que estava acontecendo, a sala começou a tremer. O chão vibrou como se algo estivesse prestes a explodir. O sistema de sirene começou a tocar, um lamento estridente preenchendo o ar. A verdade estava se aproximando rapidamente. E talvez, só talvez, eles não estivessem prontos para enfrentá-la. Uma nova revelação aguardava. Algo ainda mais sobrenatural. Uma verdade que os deixaria em estado de choque. Clara sentiu o coração parar. O que mais poderia acontecer antes que tudo se desfizesse em um caos completo? Clara estava paralisada, o coração martelando no peito. O que estava acontecendo? Lucas com a faca em punho e Eduardo ao lado. Parecia o vilão de um filme. As luzes piscavam. O silêncio era uma bomba prestes a estourar. Ela precisava agir, mas as palavras se acumulavam na garganta. Por favor, Lucas, não faça nada precipitado.
Clara gritou, um desespero sincero em sua voz. Os olhares se voltaram para ela. Cada respiração pesava no ar. A tensão era quase tangível, como um fio prestes a se romper. Lucas hesitou por um segundo. Clara, você não entende. Eles estão atrás de mim. Ele olhava em volta, claramente dividido. Eduardo tá mentindo. Ele quer me silenciar antes que a verdade venha à tona. Um murmúrio percorreu a multidão. A expressão de Ricardo mudou. Seu rosto pálido. Uma mistura de insegurança e medo. Lucas, não se envolva nisso. Há outras maneiras de resolver. Resolver? Lucas cuspiu de raiva. Todos vocês estão cegos. Sou o próximo alvo. Isso é culpa de vocês. As palavras dele ecoaram, aumentando a tensão na sala. O pânico tomando conta. Então, o som agudo cortou a confusão. Era a mãe de Gabriel, desesperada, chorando. Vocês são monstros, meu filho! O lamento dela como uma faca. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor a cercava como uma onda implacável. Justo quando parecia que tudo estava prestes a explodir, o homem encapuzado avançou. Seu olhar era penetrante. Chega! Ele tirou o capuz e revelou um rosto familiar de Clara. Sou eu, Paulo! A revelação foi como um raio. O choque dominou a sala. Paulo? Clara balbuciou, tentando contê-lo. O tempo parou e ela se sentiu no meio de um turbilhão. O que você está fazendo aqui? Paulo olhou para os outros, a expressão tensa. Eu não pude ficar longe. A situação é mais grave do que imaginamos. Todos vocês estão envolvidos em uma trama muito maior. Lucas e eu somos irmãos, e o destino de todos vocês está ligado ao nosso passado. A sala estava em silêncio. O peso das palavras dele era quase palpável. Clara olhou para Lucas, que estava em estado de choque. Irmãos? Ela perguntou, a confusão estampada no rosto. É verdade, Paulo confirmou. E isso significa que você, Clara, também é uma peça-chave nessa história. O que está em jogo não é só a nossa relação, mas a segurança de toda a família. Eduardo sabe mais do que diz. Antes que qualquer um pudesse processar, Lucas gritou: Não, Paulo! Não! Não fomos nós que matamos Gabriel. Você não entende. O desespero na voz dele subiu ainda mais. As luzes piscavam de novo. Mas agora havia algo diferente no ar. Uma eletricidade que não era só o pânico. Eduardo riu, um riso frio e cortante. Vocês acham que podem sair dessa? Estão todos encurralados. E ainda tem mais. O que vocês não sabem é que o verdadeiro culpado por tudo isso sou eu. E vou garantir que todos paguem por suas escolhas. O olhar de Eduardo brilhava de forma insana. E com um movimento rápido, ele puxou um objeto brilhante de dentro do casaco. Era uma arma. Clara sentiu o mundo desmoronar novamente. Todos estavam em perigo, e o futuro deles dependia de decisões rápidas. Fiquem todos onde estão, Eduardo gritou, o pânico se solidificando em todos ao seu redor. Ninguém pode saber a verdade, senão todos nós estaremos perdidos. No entanto, antes que pudesse disparar, uma explosão ensurdecedora estourou do lado de fora. O edifício tremeu e parte da parede desabou, despedaçando o ambiente. O caos se instalou e Clara caiu para o chão, vendo destroços voarem. O pânico tomou conta da sala. As pessoas gritavam e corriam em todas as direções. Clara levantou a vista, o rosto ensanguentado de Eduardo no meio da confusão. Em um segundo, tudo mudou. E então, naquele tumulto, Clara viu uma figura familiar sair da névoa de fumaça. Era Margarete,
sua mãe, com seu olhar determinado. Clara, o que você está fazendo? Escolha quem vai ficar ao seu lado. A cena ficou paralisada em um instante. Mãe, o que você está fazendo aqui? O desespero a consumia. A verdade que estava à espreita não era apenas sobre família, mas envolvendo escolhas que Clara nunca poderia imaginar. Você precisa saber, Clara, não é só sobre vocês. Está em andamento uma conspiração maior e precisamos agir rápido. As palavras de Margarete dispararam como balas. O que viria a seguir? O que mais estava escondido nas sombras? O impulso profundo pela verdade se misturou ao pânico. E o relógio já estava descontando os segundos para um desastre ainda maior. Clara estava paralisada, o coração martelando no peito. O que estava acontecendo? Lucas, com a faca em punho, e Eduardo ao lado, pareciam atores de um filme de suspense. As luzes piscavam. O silêncio era uma bomba prestes a estourar, e a tensão estava no ar como um fio prestes a romper. Por favor, Lucas, não faça nada precipitado. Clara gritou, a adrenalina pulsando nas veias. Os olhares se voltaram para ela, e cada respiração pesava como chumbo. A urgência era palpável. Lucas hesitou um momento, ofegante. Clara, você não entende. Eles estão atrás de mim. Ele olhou para Eduardo, os olhos cheios de desespero, mas também uma ferocidade crescente. Eduardo quer me silenciar. Ele não quer que você saiba a verdade sobre a nossa família. O murmúrio percorreu a multidão. A expressão de Ricardo tornou-se sombria, seu rosto pálido como cera. Lucas, não se envolva nisso. Há outras maneiras de resolver. Resolver? Lucas cuspiu de raiva. Todos estão cegos, estou cercado! Sua voz ecoava, carregada de pânico. A mãe de Gabriel gritou, sua dor cortando através da confusão. Vocês são monstros! Meu filho! O lamento dela era um golpe. Clara sentiu lágrimas queimando os olhos. A dor a cercava como uma tempestade. Então, a figura que estava no fundo da sala deu um passo à frente. Era sua mãe, Regina, com um olhar firme. Clara, é hora de você saber a verdade. O choque tomou conta de Clara. Mãe, o que você está fazendo aqui? Regina, que nunca se envolvera em seus dramas, agora estava ali, como se soubesse que algo estava para acontecer. Porque eu sabia que isso ia acontecer, disse Regina com intensidade na voz. Não é só Lucas. Ricardo está preso em uma teia de mentiras, e você não sabe o quanto isso te envolve. O silêncio era ensurdecedor. Como assim, mãe? O nó na barriga de Clara apertava. O que você está dizendo? Lucas é seu irmão! As palavras caíram como bombas. O mundo de Clara desabou sob seus pés. Como poderia ser? Por que ninguém havia contado? Isso não pode ser verdade. Clara balbuciou, jogando uma olhada angustiada para Lucas, cujos olhos se alargaram em descrença. É verdade! Gritou Eduardo, rindo com um tom de escárnio. E você, Clara, está no olho do furacão. Isso. Nesse instante, o homem encapuzado avançou, revelando um rosto que a fizera esfriar. Era Paulo, seu irmão. Eu sou parte disso também, disse ele a voz tensa. Ainda há mais. Eduardo interrompeu, abrindo um sorriso malicioso. E vocês não podem sair dessa. Eu sei a verdade sobre todos. E então tudo desmoronou mais uma vez. Um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. O teto começou a ceder e a fumaça invadiu o ambiente, como se o mundo estivesse colapsando. Uma explosão de luz e calor engoliu a sala, deixando panicados os que estavam ali. Quando a poeira começou a assentar, Clara se levantou.
O caos tinha mudado o foco. No meio da confusão, alguém começou a gritar: "Não! Você não pode fazer isso!" Clara virou-se em direção à voz. A mãe de Gabriel estava colapsando, segurando algo que brilhava perigosamente. Era um dispositivo, um detonador. "Você não pode nos fazer isso!" Clara gritou, sentindo o terror prendê-la. Cada respiração era um desafio. A realidade estava desmoronando. E no meio da confusão, uma verdade devastadora brotou. "Paulo, é tudo culpa sua! Eu sei que você fez algo com Gabriel!" Gritou Lucas, um impulso de raiva e acusação. A sala congelou. Todos ficaram em silêncio, o olho do furacão. Clara sentiu o mundo girar. Um grito de morte se ergueu em sua garganta. O que mais estava escondido? O que o futuro reservava agora? O tempo estava se esgotando. Clara se levantou lentamente do chão, o coração batendo como um tambor. O caos ao seu redor era ensurdecedor. A mãe de Gabriel estava colapsando, a dor nos olhos, a fazendo parecer uma sombra. "Você não pode fazer isso." Ela segurava o detonador com dedos trêmulos, parecendo desmoronar com o peso das decisões. As vozes gritavam, mas tudo ficou em segundo plano. Clara olhou para Lucas e Paulo, seus irmãos, e sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. "Mãe, larga isso! Ninguém mais precisa morrer!" A urgência em sua voz ressoou entre os presentes, mas a realidade pesada era inegável. "Clara!" O olhar de Regina se encheu de dor. "Precisamos enfrentar isso juntos." "Mas como?" Clara sussurrou olhando para Eduardo, que ainda estava trapaceando com a arma. Ele parecia um leão acossado, uma mistura de pânico e poder nas veias. "Vocês acham que podem sair dessa? Não sabem nada do que realmente está em jogo." Eduardo gritou, balançando a arma. Dentre os murmúrios da multidão, Clara percebeu um padrão, um plano que ele não deixava claro. Algo que poderia enlouquecer tudo. "Eduardo, você precisa ouvir." Lucas avançou, as palmas levantadas. "Não estamos aqui para lutar, mas você está levando isso a outro nível. Olhe ao seu redor." Mas Eduardo não estava ouvindo. Ele se lançou para a frente, a arma na direção de Lucas. "Cale-se! Você não sabe o que eu estou enfrentando." "Parem!" Uma voz firme ecoou através do caos. Era Ricardo, finalmente levantando-se. Seu corpo se moldando em um símbolo improvável de resistência. Ele não estava disposto a perder mais ninguém. Não desta vez. "Eu vou assumir a culpa. O que aconteceu com Gabriel foi um acidente. Todos nós estamos presos em um jogo absurdo e a única maneira de sairmos é juntos." A tensão parecia um cabo, prestes a romper. Mas, de repente, um sussurro inconsciente fluiu pela multidão. Um sentimento de solidariedade começando a tomar forma. Clara percebeu, então, que mesmo no meio do caos, havia esperança. "Ricardo, você não pode fazer isso sozinho." Paulo interrompeu, sua própria bagagem pesando sobre ele. "Precisamos enfrentar isso como família. Não podemos permitir que Eduardo ganhe." As palavras ressoavam no ar, e enquanto Eduardo hesitava, Clara aproveitou a oportunidade. "Eduardo, você só está se afundando mais em mentiras. Pense no que está fazendo. Isso tudo é parte de um ciclo destrutivo." O silêncio pairou. As vozes na sala começaram a se aquietar. O olhar de todos fixo em Eduardo. As armas emocionais estavam sempre mais poderosas que as fracas exibições de força. "Você pode acabar com isso agora", Clara insistiu, os olhos aflitos. "Podemos juntos encontrar um jeito de corrigir as coisas. Você não precisa se valer da violência."
E gradualmente, Eduardo abaixou a arma, a raiva nos olhos se dissolvendo em resignação. A dor já o consumia. Naquele instante, Clara soube que havia uma chance. Assim que o silêncio se fez presente, Regina se aproximou devagar. Ninguém precisa mais sofrer. Vamos nos unir. Temos a opção de escolher algo diferente agora. Lucas e Paulo se entreolharam, a tensão se dissolvendo lentamente. Ricardo fechou os olhos, permitindo que a libertação do peso crescesse. Com um movimento hesitante, Eduardo sentiu que se libertava das correntes que o prendiam. Acho que não sei como abandoná-las, murmurou, a voz trêmula. Estamos aqui para isso, respondeu Clara, estendendo a mão. O gesto era simples, mas potente. Ela poderia demonstrar que, mesmo em meio à dor, havia espaço para transformação e esperança. A sala ainda estava em ruínas, mas a energia mudava. Os rostos ao redor agora mostravam alívio, misturado com incerteza. Ninguém estava livre de suas escolhas, mas eles podiam mover-se juntos, rumo a um novo caminho. E assim, enquanto as sirenes soavam ao longe, Clara percebeu que o que tinha se desenrolado havia mudado para sempre. Havia uma nova história a ser contada, uma chance de reescrever o futuro. Como tudo começara em um instante, ela não sabia, mas a jornada estava longe de terminar. E antes que pudesse pensar mais, a luz se apagou e a sala caiu na escuridão. Uma nova verdade pairava no ar. O que isso significava? O ciclo de dor estava se encerrando ou era apenas o começo de algo mais sombrio? Hey, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conheça.